Aí, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا Muhammad وآله وصحبه أجمعين. Nossa, graças a Deus, a energia voltou na hora certa. Voltou a luz aqui, né? Domingo à noite, do nada, né? Não tem chuva. É estranho, mas a gente teve sorte. Então podemos começar. Desculpa aí pelo atraso. E pessoal, também desculpa, durante a semana muitas pessoas conversaram comigo, mas a gente está um pouco ocupado com alguns eventos essa semana. E também estou em semana de provas na minha faculdade, então não consegui responder quase ninguém, mas eu prometo que durante a semana eu vou responder todo mundo que mandou mensagem aqui. Nas aulas passadas a gente começou a falar sobre as biografias, né, dos fundadores das escolas de jurisprudência. A gente começou com a primeira, segunda escola, né, do Imam Abu Hanifa e Imam Malik, e hoje a gente vai falar sobre o Imam Shafi'i, que é o fundador da terceira escola de jurisprudência islâmica. É, Deixa eu ver aqui. Pronto. E desculpa o barulho aí, o pessoal na rua tá gritando, mas tá todo mundo ouvindo bem, né? Tá bom. Só iniciar aqui a apresentação. Pronto, todo mundo tá vendo a apresentação? Só um minutinho, eu vou tentar conectar na outra rede, né? Porque tinha caído. E ainda estou sem internet aqui, estou roteando do meu celular. Porque depois que voltou a energia, ainda está sem internet aqui. Conseguiram ver a apresentação ou ainda não? Apareceu aqui, sim. O primeiro slide apareceu. Tá bom, então. Bom, se cair a ligação, se vocês pararem de me escutar, é só me avisar. Então, inshallah, vamos falar do Imam Shafi'i, Escola de Jurisprudência Shafi'i, que é a terceira escola de jurisprudência islâmica, né, o fundador do terceiro mazhab. O nome do Shafi'i é Muhammad bin Idris bin Shafi'i, né, que o apelido dele era Al-Shafi'i. Ele nasceu na cidade de Gaza, em Palestina atualmente, no ano 150 Hijri, que é equivalente ao ano 767 depois do Cristo. Ele migrou para Meca quando era novo ainda, era criança com 2 anos de idade, e ele viajou bastante, né? Era viajante. Ele foi buscar o conhecimento em várias cidades, foi para Medina, estudou com Imam Malik, né? Que é o fundador da segunda escola, que conversamos sobre ele na semana passada. Estudou 9 anos com ele e também viajou para o Iraque e estudou também a jurisprudência, né, da escola Hanafi, que era dominante também no Iraque, na cidade de Bagdá especificamente. Ele era poeta, era atleta, era arqueiro profissional, eh, e tem muitas obras de literatura, tem muitas obras de poesia, e era muito conhecido com sua sabedoria, né, seu senso de justiça. Ele também era muito inteligente. A gente já falou
Cláudia, tá tudo bem aí? Mark, vou te cortar um pouquinho, não está aparecendo para mim, só está aparecendo a figura dele, nada escrito. Tá, mas alguém tá tendo esse problema? Deixa eu tirar e voltar de novo aqui, então. Eu já tentei virar o telefone e tudo, Não, mas só um não minutinho. está aparecendo. Deixa eu tentar tirar a apresentação aqui e voltar ela de novo. Tá. Voltou agora? Ainda não. Tá tudo preto. Mas alguém tem esse problema? Joyce, você consegue Eu ver? consigo enxergar Agora bem. entrou. Entrou Agora agora. entrou? Tá. Tá, desculpa aí. Essa internet hoje não tá ajudando. Vou até virar Mas aqui. vocês conseguem me ouvir, né? Oi? Vocês conseguem me ouvir, Consigo. tá bom? Então tá bom. Então, Imam Shafi'i era muito conhecido por sua inteligência desde criança. Ele conseguiu memorizar o Alcorão inteiro quando tinha 7 anos de idade. E lembram daquele livro do Imam Malik que conversamos semana passada, Al-Muwatta, né, em que falei que tinha vários volumes e, né, tem mais que 1000 páginas. Ele também, quando estudou com Imam Malik, ele decorou, memorizou esse livro inteiro, né, palavra por palavra, com 10 anos de idade. Com 15 anos, ele já tinha certificado e já tinha recomendações de quase todos os sábios também da sua época e dos governantes da sua época, e foi autorizado para ter o cargo de mufti, né, para criar jurisprudência e para ser juiz com 15 anos de idade, né? Então, idade não é nada, isso é muito importante hoje em dia. As pessoas, né, os pais não acreditam muito nas competências de seus filhos, só que é muito importante investir, né, no conhecimento dos filhos desde criança. Nunca fala, ele ainda é criança, tem que brincar, tem que viver a adolescência. Na verdade, está perdendo tempo, porque a pessoa a- ela tem mais competência, né, para aprender coisa nova nessa idade. E ela é mais inteligente nessa idade, ela é mais esperta nessa idade. Então, nunca despreza, né, o poder do que uma criança pode fazer, né? Os maiores conquistadores, guerreiros do passado, conquistaram, né, quase o planeta inteiro, ainda eram menores de idade ainda. Então, hoje em dia, essa geração que fica só no celular e só querendo brincar e fala, tudo bem, tem tempo ainda. O pessoal, ninguém sabe que dia a gente, né, vai morrer. A gente pode morrer a qualquer momento e tem que morrer produzindo alguma coisa, né, acrescentando ao mundo alguma coisa, agregando valor na sociedade. Então, criança sempre tem que estar engajada na religião, na ciência, na escola, no serviço social. Incluem, né, as crianças em todas as atividades da sociedade, porque eles realmente, né, são membros muito importantes da sociedade. Nunca falam que ela é uma criança, não tem o que oferecer, não tem o que produzir. E o exemplo desses grandes sábios do passado, né, nos ensina isso e mostra realmente que isso é possível. Então, como a gente já falou, o Imam Shafi'i viajou para Medina, estudou com o Imam Malik, e viajou para Bagdad, no Iraque, para buscar o conhecimento. Ele estudou jurisprudência Hanafi e Malik, que eram, até essa época, as únicas duas escolas existentes. Quando ele terminou o ensino dele, ele voltou para Meca, né, onde tem a mesquita sagrada hoje, né, que tem a Kaaba dentro dela. E ele ficou lá ensinando por 9 anos, ainda era jovem, né? Bem jovem. Quando ele estava em Bagdá, no Iraque, ele escreveu o livro Ar-Risala, que significa a mensagem. Esse livro foi a primeira versão desse livro, né? A primeira edição que ele escreveu em Bagdá. E nesse livro foi pela primeira vez na história da jurisprudência islâmica que um sábio escreveu todas as regras da jurisprudência, né? A gente falou nas aulas passadas dos critérios, a gente falou das fontes de jurisprudência, das regras, a gente falou dos critérios, né, de extrair jurisprudência. Só que ainda
isso aqui não era considerado uma ciência, era apenas por esforço próprio, cada um, né, tinha seus próprios critérios, cada sábio tinha seus métodos, tinha seus termos, suas definições, só que o primeiro a pegar essas regras e colocar num livro foi o Imam Shafi'i, né? A gente viu que os outros dois imãs, né, os fundadores das outras escolas, também escreveram livros, mas escreveram livros de jurisprudência, de já julgamentos prontos, né? Tipo, pegar os casos e falar, nesse caso tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas nenhum deles criou um livro que escreve as regras de critérios de como extrair jurisprudência, né? Que é a fundação, fundamentos do fiqh, fundamentos da jurisprudência. Então, nenhum deles escreveu sobre isso. E o Imam Shafi'i é o primeiro, né? O pioneiro nesse assunto. O Imam Shafi'i, ele viajou para o Egito, ele passou a maioria também do tempo da vida dele no Egito, foi no ano 199 Hijri, que é equivalente ao ano 814, né, ocidental, e lá ele reescreveu o livro Ar-Risala. Ele lançou uma segunda edição, reformulando o livro, mudando a ordem, né, de alguns capítulos para ser mais claro, né, porque ele também já tinha mais amadurecimento sobre alguns assuntos, né, algumas opiniões. Então, lá no Egito, ele fundou sua própria escola de jurisprudência, né, que é conhecida até hoje em dia como Escola de Jurisprudência Shafi'i. E ele ficou lá no Egito ensinando seus novos métodos, seus critérios, ensinando jurisprudência até o final da vida dele, né, morreu em 819, né, no calendário ocidental, que é equivalente aos anos 204 Hijri. Morreu com 54 anos de idade. Então, só para vocês verem, né, 54 anos de idade é uma idade muito pouca, né? Ele é jovem ainda. Enquanto muitas pessoas com essa idade ainda estão pensando o que planejar, estão pensando construir um futuro, construir uma vida, ele já nasceu, já viveu, já trouxe muito conhecimento para a vida e já morreu, já cumpriu seu dever com 54 anos. Então, nunca deixa de fazer alguma coisa para depois, né? Fala que tem tempo. Ninguém sabe que tem tempo. Então, o que você pode produzir hoje, o que você puder oferecer hoje, nunca deixe para amanhã, né? O Imam Shafi'i, ele gostava muito de viajar, ele convivia muito no deserto com alguns tribos árabes. Os tribos árabes ensinaram para ele a literatura árabe, né? Eram conhecidos árabes no passado em poesia, em poemas, em cavalheirismo, tinham uma cultura rica, eram humildes, eram hospitaleiros, generosos. E eles prezavam muito pelo ensino da língua, pela literatura, pela ortografia, pela gramática. Eles se importavam muito, né? Porque quem falava bem, corretamente, era o sinal de nobreza, era um sinal de caráter, era um sinal de educação. E hoje em dia, não importa em qual país você está morando, é muito importante também ensinar para os seus filhos, né, o valor da língua. Hoje em dia, as pessoas só falam gírias, falam palavrões, não têm conhecimento de língua, e isso mostra fraqueza, mostra um pouco, né, fraqueza de caráter, falta de nobreza, né? Não importa a classe social, todo mundo tem acesso ao conhecimento hoje em dia. Tem bibliotecas públicas gratuitas em todo lugar, tem escola de graça. O tempo que a gente gasta na internet, tem muito conteúdo gratuito na internet que todo mundo tem acesso. Ninguém hoje em dia, né, pode falar, eu não tive acesso à educação. Todo mundo com celular na mão consegue entrar na internet, baixar livros de graça, livros em PDF de graça, conteúdo de graça, vídeos de graça. Então, falar corretamente é um sinal que você é uma pessoa de caráter nobre, independentemente da sua classe social. Todo mundo tem que falar bem, tem que se apresentar bem, tem que estar bem arrumado, como a gente falou na aula passada, sobre a vaidade, sobre a boa aparência, sobre o bom cheiro, o bom perfume. E hoje em dia, o Imam Shafi'i traz essa importância da boa educação e da boa fala, né? Uma pessoa que fala bem, que escreve bem, é uma pessoa respeitada na sociedade. E isso é muito importante. Quando você, seu filho, que não tem uma boa ditação, que não tem uma boa ortografia, corrija, né? Corrija e com firmeza ainda. Nunca levem isso na brincadeira, porque isso é muito importante.
Então, o Imam Shafi'i era muito experiente na literatura árabe, recitava poesias e tem muitas obras também de literatura. Então, só para vocês verem, a importância da religião não é apenas, né, nas ações religiosas, nas adorações, como você pratica a sua adoração. É um conjunto completo, um estilo de vida que começa com boas maneiras, boa educação, bom caráter, caráter nobre, como você lida com as pessoas, como você lida com a sociedade, isso tudo faz parte da religião. Né? E o Islã é muito abrangente com todos esses assuntos, né? Não tem nenhum assunto da vida que seja menor que você pode imaginar, que não menciona como você lidar com ele, né? O Imam Shafi'i também passou por fases de pobreza. Na verdade, a maioria das vezes dele, né, na vida dele, era pobre. Ele já ganhou muito dinheiro, já foi comerciante, já foi funcionário. Ele ganhou muito dinheiro, mas ele também era muito generoso. Então, ele, por escolha própria, todo o dinheiro que ele ganhava, ele doava. Ele nunca dormia à noite com um centavo no bolso, né? Tudo que ele ganhava durante o dia, antes de dormir, ele já doava tudo. Então, às vezes, ele já passou fases de pobreza, fases de miséria, já sofreu perseguição, eh, ele era criticado pelo governo, já foi até julgado por pena de morte pelo governante da sua época por criticar o governo, a injustiça social em sua época, porque o governo não era justo. Porque naquela época o governo, né, abacita, eles tinha essa coisa de descendência nobre, tipo, só podia ser nobre quem era descendente de família X, ou porque eles tinham uma certa arrogância, né, os governantes, porque eram também descendentes do profeta, sallallahu alaihi wasallam, e ele sempre criticava isso, era sempre a favor da igualdade social, era sempre a favor de direito igual para todos. Então, ele mesmo, por conta própria, escolheu essa vida, né, de desapego, essa vida de pobreza. Então, tudo que ele ganhava, ele sempre doava. Ele sempre falava que se Deus me sustentou hoje, ele vai me sustentar amanhã. Então, ele sempre falava que nenhuma pessoa deve se preocupar. A preocupação não faz bem nem para a saúde. Se você tem fé, você não pode se preocupar com o que você vai comer amanhã, porque quem sustenta é Deus. Então amanhã é outro dia. Você tem que dormir tranquilo, em paz, sem muito apego. E daqui a pouco, essa aula vai ser bem resumida, né, sobre a parte mais de jurisprudência, né, a parte teórica de jurisprudência, porque eu quero falar bastante sobre alguns ditados, algumas histórias da vida dele, algumas poemas da vida dele que mostram, né, a nobreza do caráter dele, porque acho que vai ser muito mais benéfico em nossa aula do que falar algumas regras, né, tipo da própria escola de jurisprudência, que são muito, na verdade, parecidas com as outras escolas, né? Tem uma diferença entre um e o outro, mas eu acho vai ser muito mais benéfico falar sobre o próprio caráter, né, dele. Então, depois dessa perseguição, que ele também foi condenado com pena de morte, ele conseguiu escapar com sua esperteza, né? E ele, de uma forma muito poética, muito inteligente, conseguiu convencer o governante, né, de deixar ele livre, porque só para vocês verem, não importa quantos inimigos você tem, não importa quantas pessoas tentam te fazer mal, quando você tem um bom argumento, quando você tem um bom caráter, quando tem muitas pessoas que te defendem, né? Você sempre vai acabar sendo inocentado, você sempre vai acabar é, sendo livre, né? E isso aqui é uma sensação de liberdade muito bom. Você nunca se sente submisso, escravo a um sistema. Você sempre tem que realmente expressar sua opinião sem medo algum, né? E a forma da morte dele foi ele morreu com hemorroida, né? Ele teve um sangramento, né? No, é, né? Você sabe, né? A doença é quando a pessoa começa a segurar o xixi, começa a sangrar, né? Para conseguir fazer xixi. Então, isso é dolorido, né? Chega a causar inflamações e causa até a morte. Mas ele, mesmo assim, até o último momento, né, da vida dele, sempre manteve a esperança, né? Nos últimos dias da vida dele, com muita dor, ele falou para os alunos assim, ele já sentiu que já estava nos últimos dias da vida dele, e ele fez uma poesia em árabe. Vou tentar traduzir, né, um pouco do significado dela para vocês em português, mesmo que não vai dar 100%, mas só para vocês entenderem mais ou menos. Ele falou assim: eu já acordei hoje sabendo que estou partindo, né, desse mundo.
e eu estou abandonando meus irmãos e companheiros. Eu já estou sentindo o sabor, né, da taça da morte e também já sinto que estou voltando para Deus e eu vou já me preparar para encontrar minhas más ações, né? Para enfrentar minhas más ações e ser julgado por elas, né? Então, se ele está preocupado com suas más ações, que ele a vida dele viveu, né? Com esse senso de justiça, com esse nível de adoração, com esse nível, né, de conhecimento e sabedoria, então imagina a gente que é muito menos do que isso, né? E ninguém, né, para a noite para meditar, para pensar e ver o que que a pessoa errou durante o dia, como que o amanhã pode ser melhor, para fazer esse auto-julgamento, né? E lembrar que um dia vai morrer, vai pagar por tudo, vai pagar por cada pensamento ruim que teve, vai pagar caro por cada inveja, vai pagar caro por cada calúnia, vai pagar caro por cada difamação, vai pagar caro por cada inveja, por cada ódio, por cada momento de raiva, por cada segundo que desperdiçou, né, nessa vida com bobagem que não agrega valor, que não acrescenta nada. Então, o tempo é muito caro, aproveitem ele. A vida é muito curta também. Nunca deixem um erro chegar para o próximo dia, né? Sempre resolvem seus problemas dia por dia. Nunca deixem um problema para um próximo dia, porque isso acaba causando preocupação, dor de cabeça, e você talvez não terá a oportunidade amanhã de continuar vivo para resolver esse problema. Então, nunca deixa, né, esses assuntos mal resolvidos, né? O Imam Shafi'i dizem que ele quase nunca dormia. Ele mesmo diz que quase nunca dormia, gostava de passar a noite acordado, meditando, pensando, escrevendo poesia, escrevendo livros, dando aula, fazendo orações. Então, ele quase nunca dormia, né? Dizem que sua aula começava na madrugada e ficava até à tarde, né? Um dos alunos dele disse que quando ia na mesquita procurar o Imam Shafi'i para a aula, então de manhã, já logo no horário de oração de manhã, né, que é o horário da alvorada mais ou menos, hoje no Brasil, se for comparar o horário, seria umas 3 e pouco de manhã, né? Então ele já estava lá na mesquita esperando os alunos para dar aula. Então, ele acordava, já ia na mesquita, preparava para dar aula, fazia a oração de manhã e começava sempre a primeira aula sobre o Alcorão, interpretação do Alcorão, lendo versículos do Alcorão, interpretando o Alcorão, vendo como pode aplicar o Alcorão em nossa vida. E vocês sabem, né? A primeira geração dos muçulmanos era muito rígida com o Alcorão. Não era apenas uma leitura básica rápida. Eles paravam com um versículo e ficavam meditando sobre ele por semanas e semanas até entender ele perfeitamente, né? Entender todos os seus significados. Então, quando eu terminava a aula de Alcorão e já começava a esclarecer o dia, né? Então, começou com a aula de Hadith. Então, todos os sábios, juristas na ciência de Hadith, né? Hadith que é a Sunnah, a tradição, os ditos, né? Do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, ele interpretava, contava, né? Esses hadiths para o pessoal que estava lá na aula de Hadith. E ele interpretava, explicava os significados, a aplicação desses hadiths e ficava nisso até nascer o sol, né? Quando nascia o sol, ele começava aulas de revisão, aulas em geral, aulas de filosofia sobre todos os assuntos, né, da vida, até o sol clarear e subir, né? Tipo, mais ou menos 8, 9 de manhã, que a gente chama de horário de Doha, né, que é um pouco de meia hora, 1 hora depois do nascer do sol, né? Então, esse horário ele começou com aula de árabe. Era aula de árabe, de gramática, de análise, de ditação, de ortografia, de poesia, de literatura, de obras de literatura. Ficava discutindo isso, né, com os alunos dele até meio-dia, né? Então, a vida dele era essa, né? A vida dele era essa, aprender e ensinar, e ele quase não dormia, né? E ele era muito inteligente, tinha também aquele conhecimento de firasa. A gente já falou na aula passada que firasa é aquela ciência de você enxergar um pouco além do que as pessoas comuns vê, né? A ciência de analisar pessoas, a ciência de analisar a fisionomia, né? A energia das pessoas, sentir até o futuro da pessoa só de olhar para ela, né? Isso aqui é uma ciência que os árabes também
tinha, né? E só uma pessoa de caráter muito nobre, coração puro, consegue ter esse tipo de conhecimento, né? Inclusive, um dos amigos dele, uma vez estava sentado com ele, né, com o Imam Shafi'i, aí passou uma pessoa e falou para ele, né, perguntou para o chefe, o que que você acha sobre essa pessoa? Então ele olhou assim, fixou o olhar nele um pouco. Ele falou, esse cara, ele tem a aparência de um marceneiro e alfaiate, um desses dois. Ele falou, será? Deixa eu perguntar para ele. Aí ele foi lá, perguntou para esse homem, o que que você faz na vida? Qual que é a sua profissão? E o cara respondeu para ele, eu no passado era um marceneiro e hoje em dia sou alfaiate. Então ele realmente acertou. E muitas vezes olhava para os alunos e falava para eles, você no futuro vai ser isso, você vai ser aquilo. E todos eles realmente foram na vida exatamente o que ele falou. Então, tinha uma visão espiritual muito profunda, tinha uma pureza no coração, uma visão muito clara sobre esses acontecimentos. E ele tinha uma humildade muito grande, né? Inclusive, todos os livros que ele escreveu, a maioria dos livros que ele escreveu, a maioria das coisas que ele ensinava, pedia para não falar que era ele que ensinava. Então, ele sempre transmitia o conhecimento e falava: não importa quem ensinou, não quero crédito disso. O importante é vocês levarem esse conhecimento para frente. E uma vez ele falou também uma frase muito legal e disse que toda vez que eu discuto com alguém, eu sempre torço para que outra pessoa esteja certa, esteja correto. Então, hoje em dia, a maioria das pessoas tem aquele ego inflamado, né? Ela sempre discute com a intenção de provar que está certa. E imagina, né, o nível de consciência, o nível de maturidade espiritual, mental, para uma pessoa chegar a dizer, sempre que discuto com uma pessoa, eu torço, né, para que a outra pessoa esteja certa. Então, isso aqui precisa realmente de muita maturidade, né, para isso. E ele sempre dizia: todo conhecimento que eu tenho, eu desejo que todos conseguem ter esse conhecimento. Eu nunca quero crédito disso. Ele falou que se depender dele, ele não queria crédito de nada do que ele ensinou. Falou, por mim não importa, né? Tudo que eu ensinei, o importante é que as pessoas aprendam. Não importa, né, se falam que fui eu que ensinei ou não, e não me importo se vocês me agradecem ou não, e não me importo se vocês me recompensam ou não, não me importa se vocês pagam por isso ou não. E isso, hoje em dia, né, a gente sabe que a profissão de professor é uma das profissões mais nobres, e ela é a profissão que menos paga, né? Então, por que ainda hoje em dia tem pessoas que se interessam por isso? Porque são pessoas realmente, pessoas nobres, pessoas de bom coração, pessoas que se esforçam para levar o conhecimento, eles lutam por uma causa, né? Eles não trabalham por dinheiro, trabalham por amor, né? Então, não existe uma profissão mais bem praticada com amor no mundo do que a profissão, né, de professor. É, só um minuto, aprovar a entrada aqui. Então, outro livro dele também, que também ele também não disse que ele escreveu também, é um livro que foi juntado depois, né, pelos alunos dele. Foi um conjunto, né, de ensinamentos que ele passou, um livro que ele escreveu de vários volumes sobre todos os assuntos de jurisprudência, de direito, seja de, por exemplo, um volume sobre como praticar oração, outro sobre peregrinação, outro sobre como pagar a taxa de zakat, outro sobre o direito da família, sobre casamento, sobre separação. Então, eles juntaram todos esses livros eh, esses volumes, né, de jurisprudência e juntaram nesse livro que chama que significa Amai, né, que é Amai como se fosse como se fosse a fonte, né, de todos esses conhecimentos. Esse livro é mais ou menos equivalente, né, de conteúdo ao livro de Muwatta, né, do Imam Malik, que a gente falou da aula passada, né, que é um livro que fala sobre todos os casos, né, o que pode, o que não pode, sobre cada assunto, né. O que muda é apenas a forma de dividir, né? A classificação dos assuntos dentro desses livros. Mas esse livro é equivalente ao livro Al-Muwatta, né, do Imam Malik. Então, aqui, como eu falei para vocês, falta pouco tempo da aula, eu quero aproveitar para mostrar é,
alguns ditos, algumas histórias, né, da vida do Imam Shafi'i para vocês perceberem a nobreza do caráter dele. E eu tenho certeza que esses aí vão ensinar para a gente muito mais, né, do que a gente pegar um livro de jurisprudência e ler, porque, como o Imam Shafi'i disse, né, todo o conhecimento do mundo não vale nada se a pessoa, né, não evoluir espiritualmente, não tiver caráter e, né, é, não tiver uma educação interna, né, educação espiritual, não apenas educação material, né. É, um dos poemas, por exemplo, do Imam Shafi'i, ele fala. Ó, vou passar para vocês aqui. Aqui escrevi alguns, mas tem alguns outros que eu vou tentar traduzir, resumir para vocês, porque não deu tempo, né, de pegar todos e traduzir. Ele tem milhares e milhares de poemas e livros, né, de literatura, então não tem como pegar tudo, né? Aqui, por exemplo, na direita aqui, ele fala: Jazallahu shada'ida kulla khairan wa in kanat tughassisni biriki. Quer dizer, tipo, eu agradeço a Deus, né? E peço para Deus abençoar todos os problemas que eu já passei, porque por causa, mesmo que eles me fizeram engasgar. Sabe, quando você está estressado com um problema, quando você come, acaba engasgando, tipo, chega nesse nível que não consegue nem mais comer. Tu falou, agradeço a Deus e peço para Deus abençoar todos os meus problemas, mesmo que me causam, né, essa sensação de engasgar. Porque não louvando o próprio problema em si, né? وَمَا شُكْرِ لَهَا حَمْدًا, né? Ele quer dizer, esse agradecimento não é louvando o problema em si, mas porque وَلَكِنْ عَرَفْتُ بِهَا عَدُوِّي مِنْ صَدِيقِ, porque esses problemas me fizeram reconhecer meus inimigos dos meus amigos, né? E aqui na direita, né, tem outra, fala غَنِيٌّ بِلَا مَالٍ عَنِ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَلَيْسَ الْغَنِيُّ إِلَّا عَنِ الشَّيْءِ لَا بِهِ. Quer dizer que o rico, aquele rico de verdade não é aquele que tem dinheiro, aquele rico de verdade que não precisa das pessoas. Então, o rico é aquele que é, em outras palavras mais modernas, autossuficiente, uma pessoa independente. Então, o rico é aquela pessoa independente, aquela pessoa que não precisa das pessoas, é aquela pessoa digna, aquela pessoa que não pede nada. A gente já falou um pouco, né, sobre isso na aula passada. E ليس الغنى إلا عن شيء لا به. A riqueza não é possuir algo, mas a riqueza é não ter necessidade de possuir algo, né? Porque o rico que tem dinheiro, ele, né, ele sente necessidade de coisas que na verdade ele não precisa delas, mas ele tem porque tem dinheiro. Mas isso não é riqueza de verdade. A riqueza de verdade não é você ter muitas coisas, mas é você por dentro não sentir necessidade de ter nada. Isso é a maior riqueza, né, que é a satisfação. E aqui em outro poema dele, ele fala: وَرِزْقُكَ لَيْسَ يُنْقِصُهُ التأني وليس يزيد في الرزق العناء. Quer dizer, mais ou menos nessas palavras, que seu sustento, sua prosperidade nunca vai diminuir se você não correr atrás dela. E ela nunca vai aumentar se você também correr atrás dela. Quer dizer, tem que aceitar o destino. E quer dizer, o que Deus já determinou para você, você vai ter. Então, você tem que ficar tranquilo, ter fé. Isso não quer dizer que você não tem que correr atrás das coisas, mas quer dizer que você tem que fazer apenas sua parte. O que você vai receber já está determinado, já está escrito, né? Quem sustenta é Deus. Então, se você se esforçar muito para conseguir algo que não é determinado para você, você não vai conseguir. Então, não adianta se estressar, né? Por causa de algo que você não está conseguindo conquistar. Talvez não seja o momento certo, não é a hora certa, não é a coisa mais correta, né? E também, se você deixar de correr atrás de algo que Deus determinou para você, você vai conseguir. Mesmo sentado na sua própria casa, vai chegar até suas mãos, né? E ele falou que uma pessoa, né, estável é uma pessoa que não sente tristeza, porque a tristeza ela nunca é permanente, né? Então não tem nada permanente, nem a tristeza, nem a felicidade, e nem a miséria e nem a prosperidade, né? Não tem nada, tudo é passageiro. Então todo mundo vai passar por todos esses estágios, todas essas situações. Então não importa em qual estágio, em qual situação dessas você está, o importante, ele continua: إذا ما كان ذا قلب كنوع فأنت ومالك الدنيا سواء.
Então, quer dizer, se você, né, independentemente de todas essas situações, né, de tristeza, de felicidade, de miséria ou de prosperidade, se você tem um coração satisfeito, se você tem uma satisfação e gratidão, então você é dono de tudo que existe no mundo, né? Então, aquela pessoa que tem todo o dinheiro do mundo e a pessoa que tem satisfação são ricas iguais, né? E aqui na esquerda, em outra poesia também, ele fala: "Izahara amruka fi ma'nayayn." Se você está confuso sobre um assunto, o que que você deve fazer? Deve fazer isso ou aquilo, né? Você tem duas opções e você não sabe, né? "Walam tadri haythu al-khata' was-sawab." E você não sabe qual que é o certo e qual que é o errado. Então, o que que você faz? Então ele continua dizendo assim: "فخالف هواك فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب." Então sempre quando tem essas duas opções, sempre contraria seu desejo. O que você tem mais desejo de fazer, contraria, porque o desejo sempre leva a alma para o pecado. Então sempre que você tá confuso sobre qualquer assunto, né? Tem duas opções, o que que faço, isso ou aquilo, sempre contraria o que você mais tem vontade de fazer. Porque com certeza o que você tem vontade de fazer é o errado, né? Porque a alma, o ego, nunca deseja o que é bom, sempre quer algo egoísta e não algo bom, não algo benéfico, né? Então, eu só escolhi esses aqui nessa apresentação, mas eu vou contar para vocês mais, né, sobre as qualidades, né, e os atributos, né, que esse sábio, né, o Imam Shafi'i tinha. Então, antes disso, deixa eu só encerrar esse slide aqui, essa apresentação, mostrar para vocês o mapa, né? Que mesmo que eu mostrei para vocês, né, na aula passada, o Imam Shafi'i tem essa parte do Egito aqui, né? Onde ele morou e ensinou a maioria da parte da vida dele, né? Essa parte do Egito aqui, que tem um domínio maior, né? Dessa escola de jurisprudência Shafi'i. Essa parte da África toda, essa parte, né? É, né, do Sudeste Asiático, que é Malásia, Indonésia, Tailândia, esses países aí, né, da Ásia, que a escola dele ela tem um domínio maior e ela é mais considerada, né, nas leis, no direito, nas constituições, né? Deixa eu encerrar um pouco essa apresentação aqui, para a gente aproveitar e falar um pouco mais ainda sobre a história da vida dele e sobre o caráter, né, do Imam Shafi'i. Assim a gente consegue focar um pouco mais, porque isso aqui não é mais um conteúdo teórico, é mais sabedoria da vida mesmo, né? Então vou contar algumas histórias, né? Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas ajuda a conhecer o Imam Shafi'i um pouco melhor. O Imam Ahmad bin Hanbal, ele é o quarto fundador da jurisprudência islâmica. Ele foi aluno do Shafi'i. E mesmo assim, mais um exemplo da humildade do Shafi'i, mesmo o Imam Ahmad, né, que é o fundador da quarta escola que a gente vai falar semana que vem, era o aluno dele. O Shafi'i era muito humilde e ele sempre falava para eles, né, até para os alunos deles, o pessoal que ele dava aula, vocês são mais sábios do que eu e vocês têm mais conhecimento, né, do hadith e das pessoas que transmitiram o hadith mais do que eu. Então, se vocês consideram esse hadith correto, autêntico nos olhos de vocês, é só vocês me contar que eu vou considerar também essa opinião de vocês. Então, mesmo sendo professor, com todo esse conhecimento que ele tinha, a gente já falou, né, no início da aula, ele decorou o Corão inteiro com 7 anos, decorou os livros de hadith com 10 anos de idade, foi colocado como juiz com 15 anos de idade, e mesmo assim ele tem essa humildade, né, de falar isso para os alunos dele. Também ele tem muitos exemplos também da generosidade dele, né? Uma vez conta uma história de um dos amigos dele, um dos alunos dele, chama Rabi' bin Sulaiman, e, e ele contou para o chefe aí que ele casou, né? E o chefe aí perguntou para ele, quanto você ofereceu de dote, né? Que é o presente que é dado para a mulher durante o casamento, né? Quanto você deu de dote para sua esposa? Ele falou, eu dei para ela, eu considerei para ela 30 dinar, né? Dinar que era a moeda considerada naquela época. Mas a gente já sabe, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso nas aulas de direito de família, que esse dote muitas vezes não é pago inteiro no início, né?
no casamento, porque às vezes o homem não tem condições, mas uma promessa que ele é obrigado a pagar. Então, por exemplo, ele prometeu 30, ele pode pagar 5, pode pagar 10, pode pagar 15, mas com a aceitação dela, né? Porque esse dinheiro também é uma garantia para a mulher, né? Uma garantia para a mulher, um presente para ela, né, de casamento. Então ele pode pagar uma parte, e outra parte durante a vida ele pode ficar dando para ela. O caso tiver alguma separação, ele nesse caso é obrigado a pagar esse dote inteiro, né? O valor do dote inteiro, senão ele não pode separar. E se ele morrer e tiver herança, esse valor já é tirado da herança dele, né, e dado para a mulher, porque é o direito dela, antes de dividir o resto da herança, né? Então, o dote é uma coisa importante. Então, ele não deu para ela porque não tinha condições. Então, o chefe aí perguntou para ele quanto você deu para ela já desse valor. E ele respondeu para ele, eu só paguei 6. Então, ele falou, então espera um pouco. Ele foi para casa, subiu, né, para casa dele, o chefe, aí ele voltou com 24 dinar na mão e deu para ele e falou, pronto, vai completar esse valor para ela e não fica com essa dívida. E mesmo que ele era pobre, mas ele, como eu já falei para vocês, tudo que ele tinha ele dava. E ele dava também para ver as pessoas felizes. Ele gostava de ver as pessoas felizes, abençoadas, prósperas também. E não se importava em compartilhar tudo. E ao mesmo tempo, todos os amigos dele falavam que ele era o homem mais temente assim, em questões de adorações em suas épocas que eles já conheceram, né? Então dizem os amigos dele que ele lia o Alcorão inteiro, né? O Alcorão inteiro, quem não sabe, tem mais ou menos 60 páginas. Então ele lia o Alcorão inteiro uma vez por dia. São mais ou menos 11 horas de leitura direta. Se você vai pegar o livro, vai ler rápido, já tentei isso. Consegui em 11 horas, 12 horas direto, sem parar. Então imagina, ele não dormia, dava aula da madrugada até meio-dia e ele lia o Alcorão inteiro uma vez por dia. Então imagine, né, um nível que a gente tem comparando com o nível, né, dos sábios. A gente não é nada. E ao mesmo tempo, durante o mês do Ramadã, ele lia o Alcorão inteiro 2 vezes por dia, uma vez de manhã, de dia, e uma vez à noite. Eles dizem que ele recitava o Alcorão durante as orações, porque quem não sabe, a oração, né, islâmica, ela inclui leitura do Alcorão na primeira parte dela, né? Antes, né, da prostração, a gente faz uma leitura do Alcorão. Então, ele sempre, na primeira parte da oração, ele ficava de pé e lendo o Alcorão. Então, imagine, né, 11, 12 horas de pé, imagina a dor no pé, com a idade que ele já tinha, e ele lia o Alcorão inteiro. Ele não parava a oração antes de terminar o Alcorão inteiro, do início até o final. E durante o mês do Ramadã, mesmo com o jejum e o sofrimento, o cansaço, né, do jejum, ele fazia isso 2 vezes por dia. Terminava o Alcorão inteiro e repetia de novo à noite, durante a madrugada inteira, né? É... Um outro amigo dele também, um dos alunos dele, que foi hospedado na casa dele, né? E ele contou também, ele falou assim: eu morei na casa do chefe aí por 80 noites. E todas as 80 noites que eu fiquei na casa dele, né? Ele só dormia o terço da noite. Terço da noite quer dizer o quê? Como que a gente calcula o terço da noite? Noite quando escurece, já está escuro. Acabou o sol, já está a noite, né? Entrou a noite. E de manhã é o horário da alvorada, que é antes do horário da oração, que é 3, 4 de manhã, mais ou menos. Então, isso aqui é o fim da noite. Então, é mais ou menos das 8 da noite até 3 de manhã. Então, é pouco tempo, né? São 7, 8 horas, às vezes menos que isso. Então, esse tempo, ele dormia apenas o último terço da noite. E o último terço da noite já acordava para já fazer a oração de manhã e já começar a dar as aulas dele, né? Receber o pessoal lá na mesquita. E as primeiras partes da noite, né, que os primeiros 2 terços da noite, ele conta que é, deixa eu ver aqui. Ele conta que a primeira parte da noite, né, ele escrevia os livros dele, escrevia, e a segunda parte da noite ele só fazia oração, né? E o último terço da noite ele dormia, né, para poder já acordar cedo. Então ele dormia 2, 3 horas por dia, né? Durante toda a vida toda dele. E ele contou também, né, esse amigo dele ficou na casa dele, que toda vez enquanto ele lia o Alcorão durante a oração,
e tinha algum versículo que falava sobre perdão, sobre compaixão, sobre misericórdia, ele parava a oração e fazia a oração para todas as pessoas que ele conhecia, todos os muçulmanos, todos os crentes, pedia para Deus ter misericórdia deles, né, abençoar eles, e sempre que passava sobre algum versículo que tem admoestação, né, fala sobre, por exemplo, o inferno, fala sobre as consequências negativas de alguma atitude, ele pedia a salvação, fazia oração pedindo salvação para todo mundo. Então ele sempre mostrava pensar mais nos outros do que apenas nele. E uma vez também, um amigo dele contou também que o chefe contou para ele, e uma vez, né, ele contou durante uma ocasião que eu nunca fiquei com barriga cheia, né, de estômago cheio, nunca fiquei satisfeito faz 16 anos. Então, em 16 anos, ele contou que em 16 anos ele nunca teve a barriga cheia. E ele perguntaram para ele, mas por quê? Ele falou, porque a barriga cheia deixa o corpo pesado, deixa o coração duro, ela tira a esperteza da mente e ela dá sono e deixa a pessoa com preguiça de praticar seus deveres, suas adorações. Então, isso é verdade, né? A gente vê, hoje em dia, a gente tá cansado durante o dia, vai almoçar porque tá com fome, mas a gente tem que comer para ter energia, né? Só que muitas pessoas comem tanto que gasta mais energia para fazer digestão do que a energia que ganha de volta da própria comida. Então a pessoa come e fica com sono depois. Come, no lugar de produzir mais, né, para a empresa onde está trabalhando, aí fica com sono, dormindo a tarde toda e não consegue mais produzir mais nada. Então, isso é realmente, a ciência provou, né, que a pessoa sempre de barriga cheia não consegue produzir, né, e a pessoa fica com preguiça, fica com sono. E ele dava muito valor para o conhecimento, né, para o conhecimento, para a sabedoria. Uma das frases dele também, ele disse: quem aprender o Alcorão aumenta seu valor. A pessoa é mais respeitada, tem mais valor. E quem aprendeu o hadith, né, aumenta seu argumento. E quem aprender a jurisprudência, ele se torna mais nobre. E quem aprende a língua e a literatura se torna mais gentil e cavalheiro. E quem aprende a matemática e os cálculos, ele se torna mais firme, né? Tipo, a opinião dele, as falas dele são mais firmes e respeitadas, porque as pessoas olham para ele de uma forma mais respeitada. E também, não importa ter tudo isso, se a pessoa não se proteger, não se valorizar, né? Deixando de cometer atitudes bobas que as pessoas vão falar mal dele depois, ou cometer pecados, então não adianta nada todo esse conhecimento. E dizem, inclusive, que ele sempre incentivava até as crianças, né, a buscar o conhecimento. Então ele sempre juntava o filho dele com os outros meninos e falava assim, passava até equação de matemática, alguma pergunta de literatura, de conhecimento e falava, ó, quem acertar essa pergunta vai ganhar um dinar. Então hoje em dia as pessoas sempre usam métodos diferentes, negativos. Ó, se você não estudar, vai ficar de castigo. Mas no lugar de você falar isso, incentiva de uma forma diferente. Ah, se você estudar, você vai ganhar um presente. Então, sempre incentiva de algo positivo, incentiva com algo legal, com um presente, né? Não incentiva com medo, não incentiva com castigo, isso não incentiva, né? E vocês veem que todos os sábios, né, mesmo de milhares de anos atrás, ensinam para a gente essas lições, né? E hoje em dia, né, o povo fica fazendo essas palestras, né, de de autoconhecimento, de performance pessoal, de autoajuda, não sei o quê. E quem realmente lê os livros dos sábios do passado não precisa disso aqui. A gente aprende isso, né? Isso aqui eles não inventaram nada novo. Esse conhecimento, essa sabedoria já existiu há milhares de anos, né? Inclusive, o Shafi'i disse que quem busca o conhecimento e procura ter conhecimento, né? O conhecimento tem mais recompensa do que 1000 orações voluntárias, né? E também ele disse, né, sobre o poder, porque ele também tinha ódio, né, do poder, da política, né? Então ele sempre falou que quem busca o poder sempre foge dele. Isso aqui é uma das maiores, né, lei
A gente estuda hoje as leis do universo, o pessoal fica falando da lei da atração, a lei de não sei o quê, e isso tudo é um conhecimento milenar, né? Os sábios no passado sempre souberam aplicar. Então ele sempre disse, né? Então, se você busca o poder, a autoridade, né? Sempre vai se afastar de você. Então, a pessoa que sempre é autoritária, e sempre busca ser reconhecida, sempre busca um cargo, por exemplo, político, um cargo de algum lugar, sempre era uma pessoa que nunca vai conseguir isso. E se conseguir, ela sempre é humilhada, sempre é desrespeitada e não tem valor. Você vê as pessoas mais honestas são pessoas que não buscam poder. As pessoas que mais conseguem realmente serem respeitadas no poder são aquelas pessoas que não querem aquele cargo, mas é o povo que obriga elas, o povo elege elas, mesmo que elas não queiram, né? É, Os outros imãs também, os outros sábios da sua época, sempre elogiavam bastante ele. O imã Ahmad bin Hanbal, que é o quarto, né, imã, que é o quarto fundador, né, o fundador da quarta escola de jurisprudência, ele também sempre falava que todo assunto e toda questão que eu não consegui resolver e não tiver resposta, eu não me esforçava mais. Eu desistia e considerava o que o próprio chefe aí ensinava, né? Porque todos esses imãs, os fundadores de cada escola, cada caso, cada assunto da vida que foi escrito nos livros deles, eles avaliaram conforme os critérios próprios, né? Como a gente falou sobre as regras de esforço, né? De extrair jurisprudência. Então, quando ele desistia e não conseguia extrair e chegar, né, numa opinião sobre esse assunto, ele sempre falava que eu considerava a opinião do chefe, pelo respeito, né? E pela credibilidade que ele tinha, né? É, outra vez, eles perguntaram também para ele que o chefe, você é jovem, por que que você sempre anda com cajado na mão? Você não precisa disso, você não tem problema, ainda é jovem. Ele falou, eu sempre seguro o cajado na mão para me lembrar que eu sou passageiro nessa vida, né? Porque o passageiro, geralmente, igual uma pessoa que faz trilha, né? Tipo, o caminhada longa, sempre usa um cajado, alguma coisa, né? Para para facilitar a caminhada, né? Eu, por exemplo, faço bastante trilha, sempre ando com, né, com uma madeira na mão para ajudar a apoiar, porque é cansativo realmente andar por muito tempo. Então ele falou que eu sempre ando com cajado na mão para eu sempre lembrar que sou passageiro, para não me sentir parado, né? E ele sempre falou que a pessoa sempre tem que estar viajando, em todos os níveis, né, da sua existência, né? Sempre tem que estar em movimento, não pode ficar parado. Isso aqui é mais um dos leis, né, universais, que tudo que é parado não tem vida, né? Tudo que é parado é negativo. E ele sempre falava, a água que fica parada apodrece. A água, né, que corre é sempre a mais pura, e é sempre a água que você pode beber, é aquela água que sempre está correndo. Você não pode beber de água parada, porque ela se torna impura, né, poluída. Então, ele sempre falou, é, quem é escravo dos seus desejos é sempre escravo das coisas materiais, escravo dessa vida, né? Ele é uma pessoa que nunca vai conseguir se soltar espiritualmente, nunca vai conseguir evoluir espiritualmente, né? Então ele falou cinco coisas eles causam, né, essa independência, coisas eles causam essa evolução espiritual. Primeira coisa é a independência, né? Que em árabe é ghina nafs, quando a pessoa sempre ela é rica no sentido de não sentir necessidade de nada, não sentir necessidade de ninguém, sempre estar satisfeita, independente, feliz com o que ela já tem. Segunda coisa é kafal adha, quer dizer que nunca prejudicar ninguém. Não importa o que você fizer, sempre pensa se essa atitude pode prejudicar uma terceira pessoa ou outro ou não. Então sempre tenta tudo que você vai fazer, nunca prejudica ninguém. E kasb al-halal, que tudo que você vai ganhar, o dinheiro que você vai trabalhar, tem que ganhar de uma forma honesta, digna e lícita, um dinheiro sempre abençoado, né? E a taqwa, que é o temor a Deus, e o sika billah, que é a confiança em Deus. Então tem que fazer tudo isso ainda confiar em Deus. Não adianta você só confiar e você xinga fulano, machuca o outro, insulta o outro, fofoca sobre fulano, fala de alguém sem presença dela, é, não paga bem os funcionários. Então não adianta falar, eu tenho fé em Deus e não ter todas essas qualidades, né? E ele sempre falava que os pecados apaga, né, a luz do coração.
E quando a pessoa sempre é intrometida num assunto que não é da conta dela, sabe? Aquela pessoa que sempre quer falar dos outros. Aquela pessoa sempre quer se meter em qualquer assunto. Mas por que isso? Mas por que aquilo? Mas por que fulano fez aquilo? Nossa, fulano falou isso com a mulher dele. Nossa, fulana teve problema com o marido dela. Mas que isso não é de sua conta, mas deixa as pessoas cuidar da vida delas, você cuida da sua vida. Né? Então ele falou que a pessoa que cuida da vida dos outros e fica falando da vida dos outros é uma pessoa que não tem luz no coração. Então, o que realmente ilumina o coração são, é, são os seguintes itens, né? São as seguintes coisas. Primeira coisa, a pessoa sempre ficar sozinha, meditar sozinha, né? Que a gente chama em árabe de khulwa. Por quê? Porque a pessoa sempre fica sozinha, medita, sentindo que Deus está presente com ela. Essa observação da presença divina. É o momento que você está sozinho. Se afasta um pouco das pessoas e fica sozinha. Comer pouco. Segunda coisa é comer pouco. Terceira coisa é não andar e não sentar e não ouvir pessoas ignorantes, pessoas que sempre estão falando dos outros, pessoas sempre falam de assunto que não agrega valor. Sabe, os homens se juntam, fica falando de carro, fica falando de futebol, fica falando de mulher, fica falando de todo tipo de assunto que não agrega valor. E mulher se junta, quer falar da história da amiga, a história da fulana, fulano casou, fulano separou, fulano teve filho. Meu, o que você tem a ver com isso? Vai cuidar da sua vida. O que você tem que fazer sempre tem que ser algo que beneficie aos outros. Então, todo o seu tempo tem que gastar aprendendo algo novo ou ensinando algo bom. Ah, mas, irmão, igual uma pessoa estava conversando comigo esses dias atrás. Ah, mas fulana está num relacionamento com alguém, e eu sei que esse alguém, tipo, não é bom para ela, e ele é ruim, e eu quero, tipo, avisar ela sobre ele. Não, querida, não é da sua conta. Não é de sua conta. Isso é fofoca, isso é calúnia, isso é injúria. Ah, mas vou deixar ela sofrer, problema dela. Ela vai atrair aquilo que ela merece. Cada pessoa, né, atrai o que ela merece. Né? E Deus, se está permitindo acontecer, não é de sua conta se intrometer na vida das pessoas. O que você puder fazer é ajudar. Você vê uma pessoa num buraco, no lugar de você vir criticar, ah, eu falei para você não andar com fulano, não adianta. Você vê a pessoa num buraco, dá a mão, tira do buraco, e depois continua andando, seguindo o seu caminho. Né? Você não tem que carregar as pessoas nas suas costas e nem ficar criticando, nem julgando, nem orientando, né? De uma forma tipo, nossa, faz isso, faz aquilo. Se a pessoa te buscar querendo conhecimento, você ajuda. Senão, você não tem que se intrometer na vida dos outros, né? E a quarta coisa é não andar com quem não te dá valor. Isso é importante, seja até no casamento, no relacionamento, na amizade. Sabe aquela pessoa que não dá valor? Sempre você se esforça e a pessoa não está nem aí para você. Então, se você anda com esse tipo de pessoa, você é ignorante, você é idiota. Se a pessoa não te dá valor, deixa ela. Larga. Você não pode ficar com uma pessoa que não te dá valor. Então, essas são quatro coisas que, se você praticar, vai ter luz no coração, e se você fizer o contrário, vai apagar a luz do seu coração. Então, resumindo de novo, é ficar sozinho, né? A meditação com Deus, comer pouco, não andar com ignorantes fofoqueiros e não andar com quem, né, não te dar valor. Então, são as coisas que realmente iluminam o coração. E também, sobre, mais uma vez, sobre a fofoca, ou sobre falar sobre assunto que não é da sua conta, ele disse, quando você fala de algo que não é da sua conta, a palavra te domina, e não você domina a palavra. Né? Isso é muito profundo. Se a gente for falar só sobre essa frase, dá para dar uma palestra inteira, né? E ele falou que os pilares do cavalheirismo, os pilares da masculinidade humana, um homem que se considera masculino, cavalheiro, aquele macho de verdade, não é aquele de sem caráter, aquele que é forte, não. O homem de verdade é aquele que tem um bom caráter, aquele que é generoso, aquele que é humilde e aquele que sempre está isolado das pessoas da sociedade, tenta no máximo possível não se misturar com os outros, né? Porque tem pessoas ansiosas que não conseguem ficar sozinha, ele sempre quer amigo, sempre está carente de companhia. Então, quando você percebe que está assim, significa que isso é uma doença. Tem que procurar, né? Procura psicólogo, procura ajuda, procura viajar, procura fazer coisa nova, mudar de energia. Que a pessoa, quando está chateada, está com depressão, fica em casa. Mas isso aumenta a depressão, sai. Vá viajar, vá para algum lugar, conheça um lugar novo, vai ler um livro novo, vive uma experiência nova, faz novas amizades, mas aquela pessoa que sempre sente necessidade de conversar com alguém, de estar com alguém, para ficar jogando seus problemas nos outros, desabafando com os outros, conversando, fofocando sobre alguma coisa, isso destrói a pessoa, isso acaba com a pessoa, isso tira do caráter da pessoa, né? Então, é,
essas são as 4 qualidades, né, do homem de verdade. E também ele disse que o homem que tem caráter é um homem humilde, porque a arrogância é coisa dos idiotas, dos ignorantes. E ao mesmo tempo, a humildade, ela traz o amor e a boa convivência entre as pessoas. Né? Quando você é humilde, não mostra para as pessoas que você é superior do que elas, isso traz conforto. As pessoas te tratam com maior conforto. Imagina se você sempre, por exemplo, tem aquele amigo, aquela amiga sempre está superior, sempre falando só dela. Você se sente mal, você se sente humilhado, você sente que, nossa, está me faltando alguma coisa, né? Então não anda com pessoas assim. E não seja assim para que as pessoas também tenham conforto, né? Tratando com você ou lidando com você. Então ele disse, né, que a humildade, ela traz o amor entre as pessoas e a satisfação e a gratidão traz o conforto e o paz. Né? Então a pessoa sempre está confortável, né? A pessoa que não tem satisfação sempre está pesada, sempre está um peso, sempre está faltando algo que não sabe o que, né? E ele disse que a pessoa mais nobre e a pessoa de caráter mais elevado é aquela pessoa que sempre acha que ela não tem valor. Então, quanto mais você é nobre, menos você acha que você é nobre, né? Então, quanto mais, e a pessoa mais sábia é aquela pessoa que sempre acha que não sabe de nada. Como é que você reconhece o ignorante? Uma pessoa que é um ignorante, um idiota. Aquela pessoa que sempre acha que sabe de tudo. Aquela pessoa que sempre responde tudo. O sábio é aquele que, quando você pergunta, não sabe, ele fala, eu não sei. Né? A sabedoria não é saber de tudo. A sabedoria é você saber transmitir o pouco que você sabe de uma forma boa, benéfica, né? Que traz benefício para os outros. Não você responder tudo. Responder tudo não te torna sábio, nem te torna ignorante. Prova que realmente você gosta de aparecer, e não realmente que você realmente está preocupado em transmitir esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, ele sempre falou que a gente não tem que se apegar às pessoas. Você tem que amar, você tem que tratar bem, tem que respeitar, mas nunca se apega às pessoas, porque as pessoas são temporárias. Um dia você vai partir dessa vida, só Deus sabe se você vai estar com elas, não vai estar, elas vão seguir a vida delas, você não sabe. Então, ele disse assim: cada vez que você se apegar a algo ou a alguém, Deus vai te fazer perder aquilo. Para Deus te ensinar a nunca se apegar a ninguém, porque Deus é ciumento com quem Ele ama. Então, se Deus é ciumento com quem Ele ama, e Deus te faz perder alguém que você ama porque você se apegou muito a Ele, é porque Deus ficou com ciúmes. Você não pode ter um apego com alguma pessoa, alguém, não importa quem for, filho, marido, mulher, amigo, não importa quem for, Deus é ciumento. Então você tem que se apegar a Deus. Se você se apegar a qualquer coisa material que não vale nada, né? Como o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse, né? O mundo inteiro, todas as riquezas que existem no universo inteiro, né? Comparando com o mundo espiritual, comparando com o céu, não vale a asa de um mosquito. Então, você se apega a algo que Deus mesmo considera nada, que não vale nem uma asa de um mosquito, né? Então, se você dá valor para algo muito menor do que isso, então imagina, Deus é ciumento. Se você realmente ama Deus, Deus então faz você perder aquela pessoa. Está te mostrando, não, você é meu, você não é daquela pessoa, você não é daquilo. Né? Você não nasceu para se apegar àquelas coisas sem valor, né? Você nasceu para estar comigo, né? E você está aí vivendo na vida com uma única missão de ensinar as pessoas a voltar para mim, a me procurar, porque, né, ele é a origem de tudo. Esse é o verdadeiro significado da unicidade, do monoteísmo, né, que é a base, né, da doutrina islâmica, que tudo é único, tudo é um só. A fonte é uma só. Deus é a fonte de todas as almas, espíritos, é a fonte de toda a matéria. Tudo voltará para Ele. Então, se você não conseguir enxergar essa unicidade, que tudo é uma coisa só, tudo volta para um Deus único só, significa que você tá entendendo tudo errado. Enquanto você acha que sua existência é independente de Deus, é independente, né, das outras coisas, e não enxerga sua existência como algo que não existe, né? Tipo, você não tem identidade própria. Você é de Deus, você faz parte, né, dessa criação de Deus, você faz parte do mundo, faz parte do universo. Você não é uma entidade independente, não é uma né, entidade livre, né? Então, você tem que entender que você veio de Deus, vai voltar para Ele e, né, o fim, o destino de todos nós é voltar para Deus, se integrar com Ele de volta. Então, você não pode se apegar a coisa fútil, sem valor, né?
E como eu falei, né, ele sempre gostou de viagem, ele sempre falou, quando você está mal, está deprimido, está sentindo opressão, está chateado, está triste, sempre viaja. Viaja, viagem é um dos melhores remédios, né? Ele falou, quando você viaja e não lamenta pelo que você perdeu, Deus te recompensa por algo melhor do que você já tinha. Então, às vezes, Deus até tira algo de você para testar sua paciência, testar sua fé e testar sua paciência, né? Uma pessoa que tem fé, que tem paciência, é uma pessoa que não se importa se perder algo, né? Porque muitas vezes Deus te faz perder algo para você sair, buscar algo novo. Então, você está chateado, perdeu alguém que você gostou, perdeu algum bem material, passou por uma crise, está com chateado, está triste, está com depressão, larga tudo e vai viajar, muda de cidade, muda de ambiente, muda de ar, né? E ele fez essa poesia, né, falando esses versos dessa poesia que eu falei para vocês, né, que é, ele sempre falou, a água sempre, né, parada, ela sempre estraga, é poluída, né? E a poesia é grande, mas vou escolher algumas linhas, né? E para falar, ele fala que o que torna o leão forte é a solidão dele no meio da floresta, né? Porque senão ele vira mansinho, né? Calminho. Então o leão, por causa da solidão dele, como ele é o único e ele se valoriza, então ele não aceita se misturar com os outros, isso dá força para ele, isso que torna ele selvagem, forte, independente, né? E ele falou também a flecha durante, né, quando você está numa batalha, uma flecha, ela nunca vai atingir, né, seu objetivo se não abandonar seu arco, né? São, né, linhas de poesia muito bonitos, né? Difícil até traduzir todas elas, né? Aqui na última linha, por exemplo, ele fala até o odo é aquela madeira de incenso, né? O incenso, que é a madeira que é feito dela o incenso. Ele falou também o odo, né? Esse incenso na sua na terra ele é apenas uma madeira, igual qualquer outra madeira. Ele só vale quando você teira ele, diferencia ele, queima ele. Então, enquanto ele está lá na terra, ele é apenas uma madeira qualquer. Então, para ele se diferenciar, tem que tirar ele, colocar ele no lugar certo, colocar ele no lugar dele, né? E ele sempre falou, eu sempre perdoei todo mundo e nunca tive ódio ou rancor de ninguém, porque isso me deixa leve, tranquilo e isso me salva das inimizades. Eu nunca quero inimigos e eu sempre cumprimento meus inimigos e eu afasto o mal dos meus inimigos com meu amor para eles. Eu sempre dou para eles as boas-vindas, eu sempre mostro para eles que eu gosto deles e eu nunca, né, guardei rancor no meu coração para ninguém. E eles sempre perguntaram para ele, por que sempre quando algum ignorante te provoca, te ofende, te ataca, você nunca responde? Ele falou, porque não tem um remédio melhor do que o silêncio, né? Porque quando você responde o ignorante, você está abrindo uma porta para o mal, uma porta que você não consegue fechar. Então, o silêncio, né, quando você está com os ignorantes, é uma dignidade. E uma dignidade ainda protege a dignidade dos outros, porque quando você perde o controle e vai respondendo, o outro vai responder de volta, depois você responde, depois o outro responde, começa a xingar a mulher do fulano, filha de fulano, mãe do outro. Então, nunca leva né, num resultado bom, né? E ele falou que ele sempre, né, quando falava do bom caráter e dessas qualidades nobres, ele sempre citava o leão, né? Acho que ele gostava bastante, né, do leão. E ele falou, quando você vê o leão, ele só é temido quando está em silêncio, quando está quieto, né? É, ele falou, e o cachorro, quanto mais ele late, mais ele grita, menos ele é temido, né? Então, o cachorro, ele mostra é, quando ele quer atacar ou quando ele tá com medo, tá fraco, ele começa a latir e gritar. Então, a pessoa que, como dizem, né, o cão que late muito não morde, né? Vocês têm esse ditado aqui também. Então, ele falou, né, o leão mesmo, ele é temido quando ele é quieto, né? Ele é quieto e ele é temido, ele não precisa fazer um show para ele ser temido. Ele pode estar quietinho no seu lugar e todo mundo fica com medo dele, né? Não é igual o cachorro. E também
E outros poemas também, né? São muitas, né? Vocês vê, a gente falou que ia falar pouco, mas é difícil escolher qual a gente escolhe para falar. Ele falava muita coisa bonita. Quem realmente conhece língua árabe, vale muito a pena ler as obras, os trabalhos dele, né? São muito ricas, né? Ele falou que o verdadeiro, né, sábio, o verdadeiro jurista é aquele que aplica o que ele faz, e não apenas o que ele fala, né? E o bom governador, um bom presidente é aquele que tem um bom caráter, não aquele que tem muitos homens de seguranças ao seu redor, né? E o rico é aquele que rico em suas qualidades. Ele rico é aquele que é independente e não precisa de ninguém, não é aquele que tem poder e dinheiro. E também falou, quando você for dar conselho para alguém, você tem que dar o conselho para essa pessoa quando você está sozinha. Você nunca pode dar um conselho para uma pessoa na frente de outras pessoas, porque isso não é mais um conselho, isso é uma ofensa. Então você não pode ofender as pessoas e você não pode criticar as pessoas na frente dos outros, né? Então você sempre, se quiser dar um conselho, dá um conselho realmente um conselho amoroso, quando está em particular, né? Só você e ele, no privado. E ele falou também, ele tem um poema muito bonito, não tem como traduzir ele 100%, mas ele mais ou menos fala assim: nunca lamenta, né, pelos golpistas, pelas pessoas, né, que dão facada nas costas, pelas pessoas que te enganam, que te tratam mal, porque sempre, durante o passado, os cachorros dançaram em cima da carcaça do leão, né? Então, quando o leão morre, eles ficam felizes, ficam pulando em cima do corpo dele, né? Da carcaça dele, depois que ele morre. Mas eles acham que assim eles se tornaram superiores. Mas deixa eles iludidos, porque o cachorro sempre é cachorro, o leão sempre continua leão, né? Deixa eles achar que eles ganharam, deixa eles achar que eles venceram. Você não ganha nada com isso, né? É, ele continua na mesma poesia dizendo, né, que o leão prefere morrer de fome no meio da floresta, né, do que comer daquela carne competida, né, aquela carne dos cachorros. A sobra ele deixa para os cachorros e ele prefere morrer de fome do que comer aquelas sobras, né? E ele falou: o que mais tem na vida, ignorantes, idiotas que dormem, né, numa cama de seda, e o que mais existe, sábios, né, dormindo na terra. E, e ele sempre fala, né, sobre as preocupações. Ele fala, muitas pessoas passam a noite sem dormir, muitas pessoas não dormem, muitas pessoas dormem bem, muitas pessoas dormem mal, porque se preocupam com coisas que elas não têm poder, competência de mudar. Então, se você não tem competência de mudar algo e você sabe que não está na sua mão, você tem que fazer o que você pode. Você tem que você não pode fazer. Então, se você perdeu sono e sempre fica passando a noite em claro, sem dormir, se preocupando com algo, sabendo que você não pode mudar ele, que tem que ter apenas fé em Deus, deixar na mão de Deus resolver, então o chefe aí diz que isso pode causar a loucura, a insanidade. Você se torna, fica louco, insano. Então, se ele continua dizendo, o mesmo Deus que te sustentou ontem, te ajudou ontem, que te fez, né, viver mais um dia, é o mesmo que ele vai também te deixar satisfeito amanhã e te deixar próspero amanhã, né, oferecer o que você precisa amanhã, resolver seus problemas amanhã. Bom, é muita coisa. Estou tentando pular aqui porque é difícil escolher qual que a gente traduz, né? Ele, um dos poesias também mais famosos dele também, ele fala: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى ودينك موفور وعرضك صين لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. Quer dizer, se você quer viver em paz, se você quiser viver sem ninguém te fazer mal, te prejudicar, te machucar, e você viver sem dívida, com prosperidade, com sua dignidade protegida, ninguém ofender sua dignidade ou te atacar sua dignidade, você nunca fala, usa a sua língua para falar mal do defeito de alguém. Porque da mesma forma que você
fala dos defeitos dos outros, você também é cheio de defeitos. Então, se você vê o defeito do seu irmão e você fica quieto e não divulga o defeito dele, as pessoas te respeitam, e esse cara, se um dia vê um defeito em você, ele não vai sair falando também de você, né? Então, se você fala mal dos defeitos dos outros, você viu uma pessoa cometendo um erro, ou viu que uma pessoa tem defeito, e você falou desse defeito, um dia, quando a pessoa vê algum defeito seu, essa pessoa vai sair e falar, né? Inclusive, isso é muito bom, porque conta uma história, né, que uma pessoa chegou nele uma vez e falou: o chefe, o imam, tem uma pessoa que falou de você isso, aquilo, né? Coisa ruim, igual uma pessoa fala: eu ouvi falar isso, ouvi falar aquilo. Ele falou: eu não me importo saber, eu não quero saber, não quero saber. Ele falou: você está cometendo um grande erro, eu não quero saber o que as pessoas falam de mim. Porque se o que você está falando, se for verdade, se o que a pessoa falou for verdade, você é um fofoqueiro. E se for mentira, você é um mentiroso. Então, dos dois lados, de qualquer forma, você está cometendo um pecado. O pecado de fofoca, o pecado de mentira. Porque você, às vezes, muitas vezes, você transmite uma coisa sem ver. A pessoa falou: mas eu confio muito nessa pessoa, meu amigo de infância. Se ele me contou, eu confio. Minha mãe me contou. Não importa, você não viu com seus próprios olhos? Não, então você não pode falar. E mesmo você viu com seus próprios olhos, também não pode falar. Porque você também é cheio de defeitos, você não pode ficar falando dos defeitos dos outros. Então, se você vê uma pessoa que está cometendo defeitos, faz oração por ela, você tenta ajudar ela, você dá um conselho separado, quando você está sozinho com ela, é assim que você corrige as pessoas, torna o mundo melhor, um mundo sem inimizade, um mundo com menos defeitos, um mundo onde todas as pessoas buscam evoluir, um mundo com mais amor, né? Um mundo com menos brigas, porque é só assim, né? Não, é só assim para a gente viver bem. E ele continua aqui, né? Eu não vou ler a poesia inteira, mas na última linha ele fala sempre assim: sempre trata as pessoas com a benevolência e sempre perdoa quem te ofende. E sempre você se defende sem atacar ninguém, apenas para você se defender, né? É difícil falar tanto, né, das ações dele, mas fica aí a lição. Uma lição de convivência com a sociedade, uma lição de paz, uma lição de evolução espiritual. Então a gente vê que cada imã, cada fundador dessas escolas de jurisprudência era um grande homem, era um homem de grande caráter, e deixa muitas lições para a gente hoje em dia. Eu juro para vocês, se vocês lerem só a biografia desses homens aí, né, que são da primeira geração dos muçulmanos, vocês nunca mais vão precisar ler livro de autoajuda, vocês nunca mais vão precisar ler aqueles livros, né, mais modernos, onde a pessoa fala tanto e no final não fala nada, né? E você vê que simplesmente igual um papagaio, um fica repetindo a mesma coisa que o outro falou, né? Sempre voltem para os textos originais, né? Sempre voltem para os livros originais, voltem para esse conhecimento milenar que nunca morre, né? Serve para qualquer momento, em qualquer hora, né? E todas essas qualidades dele influenciavam também nas decisões dele, né? Influenciava na forma que ele usava como critério, né, para jurisprudência, para criar lei. Então, ao contrário do que as pessoas acham, nossa, aplicar a Sharia, o direito, a lei islâmica, esses muçulmanos vão acabar com o Brasil. Meu amigo, se você realmente aplicar a Sharia aqui no Brasil, resolve todos os problemas do Brasil. Se você aplicar a Sharia em qualquer país do mundo, resolve qualquer problema de qualquer nação no mundo, né? Porque a Sharia, ela é moderna, ela é contemporânea, ela é cheia de espiritualidade, porque, como a gente disse na primeira aula, ninguém sabe melhor para o ser humano do que quem o criou. Se Deus nos criou, então as pessoas mais próximas de Deus, inspiradas, pessoas guiadas, né? Elas são as melhores para julgar esses casos, e o livro original ao Corão, que foi revelado diretamente de Deus, que contém, né, as diretrizes, contém os mandamentos, né, principais, né, sobre tudo que a gente tem que fazer na nossa vida, com certeza são as melhores opções para a gente obedecer e seguir. Então a pessoa fala: nossa, mas tem que ficar obedecendo, isso é submissão, Deus deu para a gente livre-arbítrio, deu para a gente inteligência para usar. Você pode usar toda a sua inteligência
mas você não pode usar ela com alguns assuntos que Deus mesmo definiu e determinou. O que Deus determinou e definiu, não cabe a você usar sua inteligência que Deus mesmo deu para você para isso. Deus não te deu a inteligência para discutir com Ele sobre as coisas que Ele mesmo ensinou. Deus te deu a inteligência para você interpretar aquilo que Deus ensinou, para ajudar as pessoas a serem melhor, para você se tornar uma pessoa melhor, para você evoluir, ajudar os outros, não para você discutir o que o próprio Deus ensinou e falar, eu acho isso, eu acho aquilo, né? O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, quando Deus diz algo, você não opina, você cala a boca, você não tem que opinar. Deus disse, você obedece, né? E quem tem fé de verdade, quem tem uma boa crença de verdade em Deus, que Ele realmente quer nosso bem, nossa felicidade, simplesmente não discute os ensinamentos de Deus, simplesmente obedece e faz, né? Então, infelizmente, agora o tempo demorou muito. É difícil resumir, né, tanta história dele. Se a gente for ler apenas a biografia do chefe, aí a gente vai falar séculos e não acaba, né? Então, quem tiver pergunta, realmente vou deixar para depois. A menos que seja algo rápido, alguém quiser comentar algo rápido. Boa noite, Murad. Assalamu alaikum. Pode falar rapidinho. Tá, Murad, acho que tá mudo o seu microfone. Sim, sim. Assalamu alaikum, Wa jami'an. alaikum assalam wa rahmatullahi wa Boa barakatuh. noite a todos e a todas. Uma coisa importante que eu observei, é claro que naquela época, geralmente, eram os homens que... Mas nós não podemos esquecer as mulheres, eu acho que em todas as etapas, inclusive na jurisprudência, não sei se tem mulheres, eu poderia citar as mulheres. Hoje em dia, há uma participação maior. No Alcorão Sagrado, sempre quando ele cita as mulheres muçulmanas e muçulmanos. Sim, a gente falou nas primeiras aulas sobre quando a gente começou a falar sobre as primeiras eras, né, da transmissão do Hadith, a gente falou da Aisha radiallahu anha, que era a própria esposa do profeta, que quando ele morreu, ele era jovem ainda, ela ainda era menor de idade, e ela foi titulada, né, com esse apelido de Mãe dos Crentes, porque ela tão jovem, era tão forte, e ela que transmitiu o conhecimento, ensinou todos os companheiros, os sahabas do profeta, que eles mesmos transmitiram e ensinaram, foram professores de todos esses sábios que fundaram a jurisprudência, né? E se você vê o exemplo, né, até das próprias esposas desses sábios, todos eles escolhiam esposas sábias, esposas que auxiliavam a eles, ensinavam a eles, e muitos deles ainda pediam a opinião das próprias esposas também, que tinha mais conhecimento sobre um assunto, para saber também julgar algum caso. E a gente vai falar sobre isso em algum momento, né, no momento certo, que não existe diferença, né? A gente simplesmente fala sobre esses quatro homens porque realmente foram os quatro fundadores das maiores escolas de jurisprudência islâmica que valem, né, como base para todo o direito islâmico de todos os países islâmicos até hoje em dia, né? Não, era esse esclarecimento que eu acho que é importante, porque quando se coloca, parece que é um viés, sempre de uma certa forma. E no Islã, com o advento do Islã também, antes eles enterravam as filhas vivas, uma série de coisas. Existe um estereótipo, ainda hoje, depois de 2 séculos, aliás, 1.400 anos, com referência ao Islã, criam vários estereótipos que não têm nada a ver com o islamismo. Criaram um Estado Islâmico, mas não tem nada de islamismo, né, nesse Estado. As aberrações, as coisas que eles criticam. E muitas vezes há críticas a muçulmanos, ou a cristãos, ou seja lá o que for, a religião que professem. Uma coisa é aquela pessoa, a outra coisa é a religião ou os princípios da religião. Nós temos que saber, poder ou saber separar bem isso, para a gente não cair numa armadilha de aquele muçulmano é assim, ou aquilo lá faz desse jeito, o Islã é assim. O Islã não tem nada a ver com as atitudes de determinados muçulmanos, Sim. sejam boas ou ruins. Aliás, as boas, sim, as ruins, não. Obrigado. Obrigado pela participação, mas é isso mesmo.
Pessoal, obrigado pela participação de todos. Ó, semana que vem a gente vai ter a biografia, né, do Imam bin Hanbal, que é o último imam, né, o quarto imam, o fundador, né, da escola Hanbali, que era o aluno também do Shafi'i, né, que a gente falou hoje. E na última aula, que é a aula 10, a gente vai dar um resumo sobre tudo e vou voltar a falar até sobre algumas fontes, critérios da jurisprudência que a gente conversou nas primeiras aulas, que vários de vocês também falaram que não entenderam muito bem, né? Então eu vou repetir, vou explicar um pouco melhor sobre essas fontes também e vou dar um resumo geral e trazer até algumas informações novas, né? Um pouco mais específicas sobre essas regras e critérios também de jurisprudência, né, que a gente passou rápido nas aulas passadas, vou tentar explicar elas um pouco melhor. E como eu já falei para vocês, quem participou em todas as aulas vai ter o certificado de participação desse módulo, e quem participar em todos os cursos vai ter depois, né, o certificado, né, do curso de Ciências Islâmicas em geral, né? A gente vai especificando, esse curso ele é bem introdutório, bem resumido, e um curso de introdução mesmo à jurisprudência. Então, não é nem um curso de jurisprudência, é um curso de introdução à jurisprudência. Sem essas informações que a gente teve nesse curso, não adianta a gente fazer curso de jurisprudência, porque a maioria não ia entender nada, né? É fácil, a gente vai lá na mesquita, pergunta ao sheik, como eu faço isso? Como eu faço aquilo? Então, isso aqui muitas vezes a pessoa, por exemplo, começa a discutir bastante. Ah, Sheik, mas por que isso? Ah, mas por que aquilo? Mas se fizesse de outro jeito é melhor. Quando a gente tem esse fundamento, né, da jurisprudência, essa crença nos objetivos da jurisprudência, que ela é realmente para o nosso bem, para o nosso benefício, como ela foi muito bem embasada, fundamentada, então a gente começa a entender melhor esses julgamentos finais, né? Quando a gente pergunta como faço isso, como faço aquilo, isso é permitido, isso é halal, isso é haram, isso é errado, isso é ilícito, isso é proibido. Então, quando a gente realmente tem esse fundamento e tem um pouco mais de fé, a gente discute menos nos outros assuntos, começa a aprender melhor. Então, a gente simplesmente começa a aprender e praticar, mais do que simplesmente aprender e discutir, né? E ó, também está acabando minha bateria aqui, como ficou sem energia aqui, estou com bateria esgotando também. Desculpa também pela essa conexão ruim no início, a energia caiu aqui e espero que a gravação não fique ruim, né? Para não ficar cortada, mas qualquer coisa eu tento editar aqui o conteúdo depois e mando a apresentação com mais conteúdo para vocês, tá? Eu não escrevi tudo na apresentação, né? Só estou escrevendo o básico do básico, né? Para a gente conseguir realmente ter mais essa conversa, focar mais no assunto e pensar mais, refletir mais sobre esses assuntos do que ficar apenas focando na leitura, no texto, né? E a gente acaba perdendo o foco no sentido, né, da palavra. Então, pessoal, mais uma vez agradeço todos, irmãos aqui do Moçambique por telefone, irmão Abu Bakr, salam alaikum. Inshallah, até a próxima aula. Obrigada, Mar. Jazakumullah khairan. Deus abençoe a todos, boa semana a todos, boa noite a todos, bom descanso. Meditem bastante antes de dormir, não guardem rancor de ninguém. Quem tiver problema, resolve, não deixa para amanhã. E ame seus inimigos, né? Deixe eles com raiva sozinhos, não fofoquem de ninguém, e vocês vão ver que a vida vai ser leve, vai ser fácil, vai ser boa, vai ser feliz, e vocês vão começar a atrair mais pessoas boas na vida de vocês, mais prosperidade para todos, tá bom? O muçulmano não tem que viver na miséria, né? A pobreza que os sábios viviam era opcional, por opção deles, né? Mas ter dinheiro, ter riqueza, viver bem, isso não é pecado, isso não é errado, se a gente usar bem os recursos, tá bom? Ninguém tem que viver na miséria. A gente só fala dos sábios porque era a opção própria deles, né? Então, pessoal, boa noite para todos e muito obrigado mais uma vez aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam.